Um bom dia a todos, muito bem-vindos à casa de Deus. Deus está neste lugar. Nós vamos reler o texto que nós estamos expondo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. Primeiro Tessalonicenses 4, de 1 a 12, diz o seguinte: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis prosseguindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Destarte, quem rejeita estas coisas não rejeita a homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis, por Deus, instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Amém. Irmãos, na exposição dessa passagem, nós já adiantamos aqui para os irmãos que o apóstolo Paulo está falando de um viver que agrada a Deus. E dentro desse viver que agrada a Deus, ele está falando das virtudes que envolvem esse viver. Então, ele fala de santidade, ele fala de amor, ele fala de harmonia e ele fala de dignidade. Ou seja, uma vida em santidade, uma vida em amor, uma vida em harmonia e uma vida com dignidade. E na exposição, nós estamos falando, então, daquilo que é a vida cristã em santidade. E já falamos que a santidade, ela envolve uma questão espiritual, porque é mandamento de Deus, sede santos porque eu sou santo. Envolve uma questão física, porque envolve o corpo. O apóstolo Paulo, ele disse aqui que uma das consequências da santidade é a fuga da prostituição, ou seja, santidade não tem nada a ver com prostituição. E a palavra prostituição no original é uma palavra que significa imoralidade.
imoralidade em todos os sentidos, inclusive e essencialmente no pensamento. Eu disse aqui no domingo passado que a mente é o terreno de combate entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, porque é a mente que governa o corpo e o órgão da nossa mente é o nosso cérebro. E nós falamos um pouco a respeito do cérebro, desse universo extraordinário, maravilhoso que Deus criou. Portanto, nós precisamos nos lembrar sempre de que a palavra de Deus recomenda a nós e nos exorta e nos admoesta a guardarmos a nossa mente, a guardarmos o nosso coração, porque é dele que procedem as saídas da vida, as fontes da vida. E Paulo está dizendo aqui que o nosso corpo, ele deve ser mantido, então, em santificação e honra. Ele não pode ficar dominado pelos desejos de lascívia, luxúria, cobiça e concupiscências. Ele fala aqui, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Aqueles que não conhecem a Deus são dominados pelas paixões. E essas paixões são irrefreáveis. Eles não têm domínio sobre elas. As pessoas sem Deus, elas são conduzidas de um lado para o outro segundo os seus desejos carnais. E é assim que vive a sociedade do nosso tempo, e é sempre assim que o homem ímpio viveu e vai continuar vivendo, e cada vez pior. Nós estamos vivendo em um mundo que está, a olhos vistos, se transformando numa Gomorra global, numa Sodoma global. E nós sabemos o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra, porque quando elas atingiram os limites da paciência de Deus, elas foram destruídas pelo fogo. E é exatamente isso que vai acontecer com o mundo, com toda a terra, porque vai chegar a um ponto em que o julgamento de Deus precisa ser derramado. Então não serão apenas 2 cidades que vão arder, será o mundo inteiro, será todo o globo terrestre, como diz o apóstolo Pedro. E isso é porque a imoralidade vai aumentar numa escala tão alta, tão intensa e tão universal, que o julgamento de Deus será derramado. E isso já estará sendo, então, aqueles dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. E uma outra coisa muito grave que o apóstolo Paulo diz aqui com relação ao corpo, é que quanto a esta matéria, versículo 6, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. O nosso corpo, ele não pode ser usado de maneira que o que nós fazemos ofenda alguém, nem defraude alguém, nem prejudique alguém. E aqui Paulo está pensando especialmente no casamento, especialmente na conjunção carnal entre marido e mulher. A Bíblia diz que o leito precisa ser sem mácula. O leito conjugal precisa ser sem mácula, ou seja,
O intercurso sexual entre marido e mulher não pode ser motivado por lascívia, por luxúria, por práticas perversas, por práticas que ofendem a um ou a outro, que defraude a um ou ao outro. Durante meu ministério, eu estive com um número incontável de casais onde um ou outro reclamam da opressão e da tirania de um sobre o outro com relação a essa questão. Um querendo constranger, obrigar o outro a práticas que ofendiam, que magoavam. E é isso que está sendo condenado aqui. A santidade, ela envolve o corpo. E por isso esse corpo, ele precisa estar diante de Deus numa vida e num relacionamento que não ofenda a Deus, que não entristeça o Espírito Santo de Deus, para que não haja prejuízo, nem dano, nem ofensa, nem injúria contra qualquer pessoa, especialmente entre os cônjuges. Mas também a santidade, ela envolve uma questão ética. Ética se refere a comportamento de maneira geral, com todas as pessoas, crentes e não crentes. A Bíblia diz que o corpo não foi feito para a impureza e a imoralidade, e às vezes essa impureza e imoralidade está, inclusive, nas palavras. E é por isso que a Bíblia diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra obscena, impura, ofensiva, nenhuma calúnia, nenhuma injúria, nenhuma maledicência, nenhuma mentira, nada que seja eticamente incorreto e imoral. A Bíblia também diz que cada pessoa será condenada por cada palavra ímpia que tiver proferido. E diz também que dos nossos lábios só devem sair aquelas palavras que forem boas para edificação e transmita graça aos que ouvem. A Bíblia diz que nós não devemos ter palavreados que a Bíblia chama de chocarrice, que são aquelas palavras com que nós costumamos zombar uns dos outros, desfazer uns dos outros. Eu não estou falando de brincadeira, eu estou falando de ofensa. Ofensa que despreza as pessoas, que zomba das pessoas, que cometem bullying contra as pessoas, que detratam as pessoas, que expõem os defeitos, às vezes defeitos físicos das pessoas. A Bíblia chama isso de chocarrice, a Bíblia proíbe essas coisas. Faz parte, portanto, da santidade no seu envolvimento com as questões éticas, que nós busquemos viver diante de Deus de uma maneira que nós não ofendamos a ninguém, porque a Bíblia pede que nós nos lembremos sempre de que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus e, portanto, não deve ser atacado, não deve ser ofendido na sua honra, na sua dignidade de imagem e semelhança de Deus. A santidade envolve também uma questão
psicológica. E aqui entra uma relação muito séria entre as pessoas, porque os pecados que nós cometemos podem ofender a personalidade, a estrutura psicológica de alguém. Danos são causados para a vida inteira, dependendo da ofensa, dependendo da calúnia, dependendo da difamação que se lança contra alguém, porque isso desestrutura psicologicamente uma pessoa. E voltando aqui ao caso da prostituição, o apóstolo Paulo, ele fala que se alguém se une a uma prostituta, se torna um só corpo com ela. Ou seja, toda relação sexual ilícita promove, dentro da estrutura mental de uma pessoa, uma ruptura, de tal maneira que a cada vez que se comete uma relação sexual ilícita, a personalidade de alguém se rompe, se divide, se reparte. Pensa em alguém que seja moralmente pervertido e que seja promíscuo sexualmente. A cada relação sexual, ele vai dividir a sua personalidade, porque ele se torna um só corpo com uma pessoa, um só corpo com outra pessoa, um só corpo com outra pessoa. Ele vai se dividindo, ele vai se rompendo, ele vai se desfazendo em várias personalidades. E nós sabemos os danos da múltipla personalidade. Um dos maiores males psicológicos dos nossos tempos é a pessoa de múltiplas personalidades, duplas, triplas, quádruplas e por aí vai. E essas pessoas acabam necessitando de tratamento psiquiátrico. E algumas acabam internadas para sempre em manicômios. E há pessoas famosas na história que morreram loucas, como o Marquês de Sade, por exemplo. Portanto, o que a palavra de Deus nos recomenda é para o nosso próprio bem, isso não é um capricho de Deus. Deus é contra a prostituição porque ela esfacela a personalidade. Ela rompe a estrutura psicológica do indivíduo, transformando-o em múltiplas personalidades. A pessoa perde o sentido da realidade. A pessoa perde o sentido e o significado da vida e ela passa a ser dominada o tempo todo pelas paixões. Mas também a santidade, ela envolve uma questão social. Porque dependendo do grau de santidade ou da falta dela, toda uma sociedade pode se corromper e provocar a falência de toda uma nação. Foi isso que aconteceu com as duas cidades-estado, Sodoma e Gomorra, foi
Isto que aconteceu com outras duas cidades-estado, Herculano e Pompeia, que foram arrasadas pelo Vesúvio, e foi isto que provocou a falência de outras nações, chegando, inclusive, ao nosso tempo, com Suécia e com Rússia, que tentaram uma sociedade de amor livre e fracassaram. E tiveram que abandonar essa prática, mas nunca mais se recuperaram moralmente. A Rússia é um país totalmente dominado pela superstição, pela bruxaria, assim como a Suécia é um país inteiramente dominado pela imoralidade. Aqui no Brasil, há uma tentativa de transformar a nossa sociedade numa sociedade de amor livre. No dia 21 de outubro de 2015, há 7 anos, o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, apresentou o projeto de lei 3.369, que, abre aspas, institui o Estatuto das Famílias do século XXI, fecha aspas. Esse projeto de lei, PL, ele também é chamado de puro amor. E no segundo parágrafo desse projeto, abre aspas, novamente, eu vou ler aqui o que está escrito lá no projeto de lei que está em tramitação no Congresso. São reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que para este fim se constituam e que se baseiem no amor, na socioafetividade, independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. Esse projeto de lei está sendo chamado de poliamor. Ou seja, é o amor de forma geral, inclusive dentro das famílias, legalizando a relação sexual entre pais e filhos, entre irmãos, de tal maneira que não haja nenhuma fronteira de proibição nas relações sexuais. E aí, união conjugal passa a ser de qualquer forma. Inclusive, ainda não chegou ao Brasil, mas já começou lá no exterior a relação entre homens e animais. Estão tentando legalizar a relação ou a união conjugal entre homens e animais. Imaginem uma pessoa se casando legalmente com um animal. Isso já está acontecendo. E isso que foi proposto por esse deputado federal já é realidade fora do Brasil, em alguns lugares. E agora está sendo proposto aqui.
E dependendo do governo que nos aguarda, esta pode ser um dos primeiros projetos de lei a serem aprovados. E é isso que a palavra de Deus está nos proibindo, porque a santidade, ela envolve a questão social de tal maneira que a moralidade de Deus precisa prevalecer. Mas essa não é a moralidade de Deus. E uma sociedade sem a moralidade de Deus, sem a santidade de Deus, ela vai estar inteiramente dominada pelos demônios. E aí o julgamento de Deus vem. Porque é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Porque sobre essas coisas, diz aqui, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então nós precisamos orar para que a nossa sociedade não seja dominada por essas coisas. Mas essa santidade precisa começar em nós. Porque nós somos o sacerdócio de Deus no mundo, um sacerdócio real. Nós precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver, em todo o nosso procedimento, a fim de que as nossas orações, as nossas intercessões sejam ouvidas e respondidas por Deus em favor da nossa sociedade. Precisamos andar de maneira santa diante de Deus, para o bem da nossa nação e do seu povo, para o nosso próprio bem e da nossa família. Que Deus, então, nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.